Olá, amados! Já chegando à conclusão dessa série de estudos de 14 lições do quarto trimestre desse ano de 2023, que já está no final. Ministrei aí na semana passada a lição de número 12, que nos falou sobre o modelo de missões da igreja de Antioquia. E hoje essa lição número 13, a 13ª lição, é o propósito de missões. Então fica firme aí, está uma bênção, esse estudo desse trimestre, nos falando sobre missiologia, que é o estudo sobre missões, não é? Então o título, até os confins da terra, pregando o evangelho a toda criatura, até a volta de Cristo. Então, esta pré-aula, porque a aula presencial será ministrada no domingo, dia 24, véspera de Natal. Então, fica firme aí. Vamos lá para a ministração da lição, dessa penúltima lição desse ano. O ano já está terminando. Então, vamos lá. O propósito de missões. Texto áureo. Porque se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Verdade prática. Pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Então, é uma ordem de evangelização que Jesus deixou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ok? Então, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, é muito importante aí o seu like, sua inscrição no canal, coopere aí com este canal, ok? Estou aqui sempre disposto a transmitir uma lição para você, um estudo bíblico. Então me ajude aí no canal, ok? E ajude também a Jesus, ajude o reino de Deus quando você coopera com o canal, tá? Você pode comentar, compartilhar, principalmente se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, ok? E também deixar o seu like. Então vamos lá, prosseguindo. Nós temos a palavra-chave dessa lição. A palavra-chave dessa lição é propósito, não é? Então, propósito de missões, palavra-chave, propósito. E o que é propósito? Propósito, segundo o dicionário, nos diz que é a intenção de fazer algo, alguma coisa. Um projeto, um desígnio, um objetivo, finalidade, intuito, aquilo que se busca alcançar. Então, isso é propósito. Propósito é uma palavra muito falada no nosso meio, no meio evangélico, né? Se fala muito essa palavra propósito. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 5, do versículo 9 ao 14, é a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Então, que diz assim, no 9 ao 14, cantavam um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro e abrir os seus selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto, e recebeu poder, e riquezas e sabedoria, e força e honra, e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todo o sempre. Os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Então, a intenção dessa lição não é explanar exatamente essa leitura bíblica em classe, aqui para nós termos uma ideia de salvação,
o número de pessoas, de povos, línguas, nações, conforme disse aqui, nos dando a ideia de que Deus não faz acepção de pessoas, conforme nós vemos estudando essa matéria missiologia durante todo o decorrer desse quarto trimestre de 2023. Então nós temos aqui a introdução. O propósito de missão de Cristo neste mundo é de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Então ele está dizendo aqui que envolve um propósito global, isso é um propósito universal, mundial, vamos dizer assim. Então, a missão de pregar o evangelho a toda criatura, conforme está lá em Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então não importa a língua, a cultura, o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus, de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta semana. Então, é o propósito desta lição aqui. Tópico de número 1. O alvo da obra missionária. O fundamento da realidade salvífica. Então, ele vem falando aqui que numa leitura atenta ao livro de Apocalipse, nós vemos perceber o propósito de Deus em redimir, isso é, em libertar a humanidade, ok? Então, ele cita aqui o capítulo, nós lemos aí, que foi o capítulo de número 5, lemos aí de 9 ao 14, mostrando que as pessoas são salvas, redimidas pelo sangue de Jesus. Sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, ok? Então, digno és de abrir o livro e os seus selos, de tomar o livro e abrir os selos, ok? Apocalipse. Porque ele foi morto e com seu sangue comprou, né, homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar esta realidade salvífica para todo humano é sublime de nossa missão. Então sabemos que a palavra sublime, que é a palavra sublime? É o que se encontra em situação elevada, admirável, esplêndido, ótimo, excelente, elevado, extraordinário, incomparável. E mais alguns significados, mas esses aí, mostrando que é essa sublimidade de pregar o evangelho, que é as boas notícias, as boas novas de salvação. Tópico de número 2, um propósito global, isso é, mundial, universal. Em Mateus 28:18, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance, em que encontramos em Apocalipse 5, conforme já lemos em Mateus 28:18 a 20, em outras lições. Ide por todas as nações, fazer discípulos, ou fazer alunos, a palavra discípulos, aluno, por todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, palavra de Jesus aos discípulos, pouco antes de ser assunto aos céus, ou Jesus ter sido elevado aos céus. Então, etnias, que fala de universalidade, totalidade, a responsabilidade. Então, 1 Coríntios capítulo 9:16 nos faz menção disso aí. Então, diante disso tudo aí, nosso dever básico é proclamar o evangelho a todos os povos, isto é, a todas as pessoas, em todas as nações. É o dever da Igreja de Cristo aqui na Terra. Tópico de número 2. Antes de entrar nesse tópico, vou deixar aqui uma coisa aqui muito importante, uma frase, para resumir esse primeiro tópico, que diz o seguinte: o alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo o pecador. Então a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno
conhecimento da verdade. Então, isso está escrito na Bíblia. Tópico 2. Pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão, todos em geral. Qual é a nossa disposição? Então, ele vem falando aqui, não é? Como é que está a nossa disposição para pregar o Evangelho? Estamos dispostos? Estamos atentos à ordenança? Não é? Ele faz uma pergunta. Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Esse ide? Esse pregar o Evangelho a toda criatura? Está lá em Mateus 24, versículo 14. Este Evangelho será pregado a todas as gentes. Isso quer dizer, a todos os povos. E depois ele diz, né? E então virá o fim. Não é? Prosseguindo, à luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus. Então, temos aí alguns versículos, não é? Para a meditação, segundo Coríntios 5:10 e tudo mais. Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes, não é? Eles enxergam a grande urgência deste trabalho? Então, João 4,35, não é? Quando Jesus diz ali, olhai, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então, ele começa dizendo, vós dizeis que faltam 4 meses até que chegue a ceifa. Aí na parte B do versículo ele diz, levantai vossos olhos e vede que as terras já estão brancas para a ceifa. Jesus está dizendo, pregar o Evangelho é urgente. Isso, resumindo. Estamos prontos para dar vida por esta grande obra? É um questionamento. Atos capítulo 20, versículo 24. Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, isso é, campo missionário, e se o mundo não receber o Evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Então está aí Mateus capítulo 24, do 45 ao 51, e também Mateus 25, do 14 ao 30. Só mencionar mais ou menos esse Mateus 25, do 14 ao 30, nos fala da parábola dos talentos, onde Jesus contou aquela parábola daquele homem que saiu para uma terra distante e a um dos seus servos deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu apenas 1. O que tinha 5 e o que tinha 2 granjeou os talentos e receberam em dobro daquilo que receberam, daquilo que granjearam, não é? E foram abençoados pelo seu Senhor. E o que tinha 1 talento, escondeu o talento. E o Senhor repreendeu duramente aquele que escondeu o talento. Isso quer dizer, não esconda seu talento. Você foi chamado por Jesus, foi chamado por Deus, faça a obra de Deus, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, porque o Evangelho, através do Evangelho, as almas são libertas, as almas são salvas, e assim podemos povoar os céus com o Evangelho de Jesus Cristo. Prosseguindo, subtópico 2, por mim imposta esta obrigação. Então ele vem dizendo aqui que sob a responsabilidade de pregar o Evangelho, é uma obrigação imposta a ele. Em 1 Coríntios 9, 16, Paulo diz, e se prega um Evangelho, não tem que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E há de mim se não pregar o Evangelho, né? Primeiro, a obrigação. 2, punição, quer dizer, há de mim se não pregar o Evangelho. O apóstolo estava consciente de que pregar o Evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Imposta ao apóstolo. Ora, pregar o Evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma
imposição divina. Então já falamos disso anteriormente. E falamos também em outros estudos. Resumindo aqui esse tópico, esse segundo tópico, pregar o evangelho é a obrigação de cada crente. Na verdade, toda pessoa que verdadeiramente se converteu ao evangelho, automaticamente a pessoa sente esse amor, esta necessidade de levar a palavra de Deus a outras pessoas. Porque se somos salvos, que o Espírito Santo habita em nós, nós temos o desejo, a vontade que outras vidas, que outras pessoas também sejam salvas por Jesus Cristo. E para isso é necessário anunciar o Evangelho para que o Espírito Santo venha trabalhar na conversão das vidas. Converter o pecador é obra do Espírito Santo. Agora, pregar o Evangelho é a nossa missão, para que através da pregação o Espírito Santo possa libertar e salvar o pecador, fazendo assim uma obra de regeneração, de transformação, de libertação na vida das pessoas, para que as pessoas se tornem nova criatura em Cristo Jesus e assim estejam preparadas para entrar no reino do Pai, no reino dos céus. Concluindo, então, nos diz assim: há um propósito divino para proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar, no bairro, na cidade, nas vilas, aonde quer que esteja, nas periferias, no centro das cidades, num estado, num país, esteja ele em qualquer continente, na América do Sul, América do Norte, esteja aí no continente, vamos dizer, continente europeu, africano, asiático, no Oriente, no Ocidente, não importa, aonde quer que exista vidas, essas vidas precisam de receber Jesus, precisam de receber o Evangelho do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, seja glorificado, aleluia, para que o céu seja povoado por vidas, porque esta é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal. Isso é muito importante, ok? Comente, compartilhe, participe, ok? Me ajude a povoar o reino de Deus e edificar vidas também, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, um Feliz Natal para você, para toda a sua família, tudo de bom. E agora, semana que vem, não é, na lição que será ministrada no dia 31, não é, eu estarei fazendo antes, né, claro, com certeza, a pré-aula. A última lição será missões e a volta do Senhor Jesus. Então, fique atento aí, porque Jesus tem bênçãos aí, tem edificação, tem crescimento espiritual para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.